Pare de fazer o que não está dando certo. Essa é uma das coisas que eu mais vejo acontecendo. Pode parecer que eu estou brincando, mas parar de fazer o que não está dando certo é um desafio de todo empresário. É sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Meu nome é Fernando Guimarães. Eu sou do Empresa que Dá Certo. Aqui nós sempre trazemos temas que são relevantes para você transformar a sua empresa em uma empresa que anda sozinha, com você trabalhando menos e lucrando até 5 vezes mais. Eu vou te ajudar a sair desse loop empresarial que acaba te levando para o território do lucro baixo. Primeiro, você precisa parar de fazer o que não está dando certo. E isso é o que você, como empresário, precisa enxergar. Vamos a uma pergunta simples. Por que os seres humanos têm tanta dificuldade de admitir quando estão errados? Isso tem a ver com a forma que nós fomos educados, que nós fomos criados. Por quê? Quando nós éramos pequenos, toda vez que nós cometíamos um erro, nós sofrimos algum tipo de punição. E, infelizmente, isso fica no nosso subconsciente. Então, toda vez que a gente comete um erro hoje, no subconsciente vem lá punição, punição, punição. Então, automaticamente você tem muita dificuldade em admitir hoje quando você comete um erro. Isso a gente tem que superar. Segundo, eu quero que você entenda que você está sendo totalmente absorvido pelo seu operacional e não consegue enxergar o que está acontecendo de fato. Isso acaba te levando a um looping e a se manter fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Uma coisa que você, empresário, precisa entender é que tudo que você faz na sua empresa afeta o seu lucro, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então, se você quer ter a sua empresa na sua mão, trabalhando menos e lucrando mais, é preciso entender isso de uma vez por todas. Eu entendo que a luta do dia a dia muitas vezes não deixa a gente perceber o que está acontecendo de errado. E além disso, muitas das vezes tem um desgaste de tanto trabalho, mas o estresse acumulado, né, que acaba causando um desgaste emocional ainda maior, que faz com que você se sinta literalmente exausto. É quase como se você não tivesse forças. Mas então o que acontece é que, por falta de opção, pelas obrigações assumidas com a família, com os funcionários, né, com a sociedade, você, de maneira inconsciente, alimenta essa feliz rotina e, sem perceber, fica repetindo todo dia a mesma coisa e afetando de forma significativa o lucro do seu negócio sem que você se dê conta disso. Eu sei que você fica com um certo pensamento que não sai da sua cabeça, né? Que é mais ou menos o seguinte: se eu estou lutando do jeito que estou e está difícil, imagina se eu parar. Né? Isso fica em looping na sua cabeça. Eu entendo o que você está passando. E adivinha por que eu entendo? É claro, porque eu também já fiz isso, eu também já passei por isso. Mas eu me deixava absorver pelo operacional. Eu também achei que a força de trabalho e a dedicação absurda resolveriam o problema da falta de lucro, né, de um lucro menor no meu negócio. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. E uma coisa eu te digo, quanto mais cedo você perceber isso, mais rápido você vai se mover para sair dessa situação e ter uma empresa que anda sozinha, tá? Com você trabalhando menos e podendo lucrar até 5 vezes mais. Você precisa olhar para o seu negócio e entender o que está acontecendo, que faz com que você reme e o lucro que é bom não aparece. Não é? Eu sei que a correria é grande, a crise está sempre aí, batendo na sua porta. Mas as crises sempre estiveram aqui no Brasil, é sair de uma crise e entrar em outra. Pagar as contas está difícil. Né? Eu sei que não está fácil pagar as contas, os impostos são altíssimos. Mas e agora, para piorar, as taxas de juros ainda estão nas alturas. Mas então, o que nós precisamos fazer para romper com esse ciclo de lucros baixos e alimentar o lucro que realmente você merece ter no seu negócio? Primeiro de tudo, é uma parada estratégica para você fazer uma breve análise do que está acontecendo com o seu negócio. E a partir daí é começar a pensar em uma saída. Vamos aqui agora começar a refletir, tá, para conseguir mudar a sua história. A primeira reflexão que eu trago a você
é que nós precisamos eliminar pontos cegos. E o que são pontos cegos? São exatamente o que você não está enxergando, que está consumindo o seu tempo e o lucro do seu negócio. Alguns pontos cegos empresariais clássicos são liderança, pessoas e execução. É sobre esses pontos que nós vamos conversar um pouco, né? E nós vamos focar o nosso vídeo de hoje. Primeiro, nós temos que cuidar desses pontos para sairmos desse loop operacional e aí sim mergulhar no estratégico, que é exatamente onde você vai começar a perceber que existem várias possibilidades de você trazer lucro para o seu negócio. Vamos lá, começando, você precisa se posicionar como líder e assumir definitivamente que você não é funcionário. Você é o líder, você é o dono, você é a cabeça pensante do seu negócio. Portanto, você é o líder que tem que se posicionar como tal, né? Vamos seguindo em frente para você entender melhor o que eu estou querendo dizer. Como líder do seu negócio, você precisa desenvolver algumas competências para conseguir desempenhar o seu papel com mais assertividade. Vamos a alguma delas. Tá? Avaliar pessoas. Avaliar pessoas é uma obrigação que você precisa ter, porque isso vai refletir diretamente no seu desempenho. Você deve procurar se basear em 3 pontos inicialmente. Né? Fatos relacionados ao desempenho das pessoas, que você enxergue, que você possa correlacionar, para começar a entender como é que essa pessoa reage quando acontece alguma coisa. Né? Nas competências que essa pessoa possui e observação, muita observação ao respeito do comportamento dessa pessoa. Você entender as competências é fundamental para saber se a pessoa está no lugar e ela tem competência para poder desenrolar aquela função da melhor maneira possível. Ok? Senão você vai acabar trabalhando para elas. É dessa forma que você vai conseguir ser mais assertivo, entendeu? Nas escolhas das pessoas. Entendendo isso, você vai poder enxergar as pessoas que podem ocupar determinadas posições no seu negócio. Ok? Então, portanto, faça essa reflexão. Faça uma avaliação de cada colaborador. E anote tudo, sendo muito, muito honesto. É preciso que você anote, porque ao você anotar, você está materializando essas qualidades que você está enxergando dentro dessa avaliação, e isso não está ficando no campo da sua imaginação, que daqui a pouco você é obrigado a pensar em outras coisas e muita coisa que veio na sua cabeça desaparece. Então é preciso que você pare e analise colaborador por colaborador, para você poder entender o que ele tem para oferecer para o seu negócio, quais são as competências que ele tem que podem ser úteis à empresa e também a ele. Avalie se as pessoas que estão ocupando os postos de trabalho, elas têm treinamento para executar essa função, se possuem competência para executar essas tarefas. Ou seja, se ela consegue atender o que lhe é solicitado. Ou seja, se estão realmente preparados para ocupar aquela função, porque eu volto a dizer para você, se elas não estiverem preparadas para executar aquela função, o que vai acontecer? Você vai estar trabalhando para elas, você vai ter que trabalhar para elas, porque os problemas irão aparecer e adivinha quem vai ter que resolver esses problemas? Adivinha? É claro que é você. Porque uma das razões para o seu lucro escorregar pelos dedos sem que você perceba é você não ter pessoas certas nos lugares certos. Okay? Aí é um lucro intangível que escorre pelos seus dedos e você não percebe. E de outra forma você vai continuar sendo absorvido pelo seu operacional, trabalhando para eles. Então você tem pessoas que executam 10% da tarefa que eles de repente deveriam executar e o restante, quem está se envolvendo com isso e executando essas tarefas, é você. Então o seu operacional vai acabar sofrendo consequências básicas. Você vai ser funcionário dos seus funcionários. Você vai ser escravo do seu negócio. Sem perceber, você vai acabar como escravo do seu negócio, como funcionário dos seus funcionários. Eu posso te garantir que esse é um dos maiores problemas que eu encontro nas empresas. Pessoas que não estão preparadas para executar determinada função e acabam comprometendo todo o trabalho. Porque se a pessoa não está pronta para executar aquela função, ela vai acabar executando mal, ok? E isso vai comprometer o trabalho do seu negócio. Isso acaba jogando a sua execução e o seu lucro para baixo, sem que você se dê conta disso.
Pessoa errada na função errada não vai funcionar e vai comprometer todo o seu trabalho e também vai comprometer o seu resultado. Entende isso de uma vez por todas. Você tem perdas que você não consegue enxergar, mas elas existem. Não quer dizer que o fato de você não estar enxergando, elas não estejam acontecendo, ok? Uma outra coisa que acontece com muita frequência é você desagregar o time, ok? Um outro erro é achar que só por colocar uma pessoa menos preparada, com menos competência, no meio de pessoas que estão mais preparadas e que têm mais competência, que elas vão dar conta do recado. O que vai acabar acontecendo é que essa pessoa vai puxar o seu time para baixo. E por que ela vai puxar o seu time para baixo? Porque toda vez eles vão ter que parar para refazer alguma coisa que ela não sabe fazer ou que ela está fazendo errado. Vocês ficam achando que essa pessoa vai aprender o serviço, mas o que acaba acontecendo, na verdade, é que o restante do time vai acabar trabalhando por ele. E isso vai gerar uma grande satisfação, isso vai gerar retrabalho, isso vai botar o seu time para baixo. O que vai acabar acontecendo depois de um tempo é que ela vai puxar todo o time para baixo e isso vai te consumir também um tempo precioso e você vai ter que entrar algumas vezes para consertar todo esse problema que vai acabar sendo gerado, né? E perdendo um tempo precioso na sua execução, além do estresse que é ter que refazer uma série de tarefas, sobrecarregando as outras pessoas, né? Gerando um retrabalho que não precisava estar acontecendo. Esse tipo de coisa acaba gerando um descontentamento com a sua equipe. E muitas vezes você não percebe isso. E ainda pode acontecer o pior, que eu já vi também acontecendo algumas vezes, inúmeras vezes, que é você perder as pessoas que estão realmente capacitadas para executar as funções, porque elas se cansam dessa situação de ficarem sobrecarregadas, de ficar trabalhando para as outras pessoas e acabam indo embora, acabam pedindo demissão e vão embora. As pessoas cansam disso. Então, você simplesmente largar uma pessoa que tem menos competência no meio de um time que está jogando coeso, onde as pessoas têm mais competência e já sabem desenvolver melhor a tarefa, isso não vai fazer com que essa pessoa melhore o desempenho dela. Você tem que, antes de fazer isso, treinar essa pessoa, ver se ela consegue se capacitar para executar essa função. Porque senão ela vai atrapalhar a execução do pessoal que sabe fazer. Existe uma famosa afirmação que eu já escutei de alguns empresários. Quando eles querem justificar uma contratação de uma pessoa menos qualificada para uma função que exige uma qualificação maior, que é o famoso mais por menos, né? Alguns empresários justificam que é o mais por menos dizendo que eu estou colocando pessoas menos qualificadas e elas estão fazendo o mesmo trabalho e eu estou pagando menos, ou seja, estou tendo o mesmo retorno de serviço e estou pagando menos. Quando eu escuto isso, eu sempre esclareço que o único mais por menos que eu conheço, quando você contrata pessoas menos qualificadas para uma tarefa que exige um pessoal mais preparado, mais qualificado, normalmente é o seguinte: mais tarefas executadas de forma errada, mais retrabalho, mais equipes insatisfeitas, mais estresse na sua empresa, mais desgaste para a imagem da empresa, mais clientes insatisfeitos, mais prejuízos intangíveis, que são aqueles prejuízos que você não enxerga que estão acontecendo, mas eles estão acontecendo, eu não canso de repetir isso. Enfim, mais problemas. Por quê? Por menos? Por menos o quê? Por menos vendas, por menos clientes satisfeitos, por menos participação de mercado, por menos lucro. Eu poderia ficar aqui falando mais uma série de outras coisas que eu vejo acontecendo, mas acho que essas já estão suficientes para você refletir e entender que esse não é o caminho. Se você não mudar esse pensamento, você nunca vai conseguir montar um time de excelência. Montar um time de excelência faz muita diferença no resultado do seu negócio. Entenda isso de uma vez por todas. Além disso, se você não montar um time de excelência, nunca vai conseguir sair do operacional e cuidar das questões estratégicas, que é onde você tem que estar.
O seu operacional você tem que supervisionar, você tem que fiscalizar a sua execução para saber se ela está fluindo bem, para saber se tem alguma coisa que possa impedir de a sua execução acontecer da melhor forma possível. É você conhecer as pessoas e passarem e entender se está tudo andando liso, se está tudo funcionando por música. Mas você tem que dedicar o seu tempo para ir para o estratégico, para pensar de forma estratégica, porque é no estratégico que você vai conseguir levar a sua empresa do ponto A para o ponto B. Você dificilmente vai conseguir crescer o seu negócio se você ficar 100% do dia sendo absorvido pelo seu operacional. Você vai chegar em casa cansado, você vai chegar em casa com aquela sensação de que trabalhou pra caramba, trabalhou muito. Mas aí eu lhe pergunto, o que você conseguiu realmente produzir que possa fazer a diferença no seu negócio? Qual foi o passo que você deu em direção ao ponto B, que é o ponto onde você quer chegar? Qual foi o passo que você deu em direção ao seu crescimento? Qual foi o passo que você deu na melhora do seu lucro, em direção à melhora do seu lucro? Qual foi o passo que você deu em direção a crescer o seu negócio de forma consistente? Porque quando você está sendo absorvido pelo operacional, você acaba que não percebe essas questões. Essas questões são estratégicas, você tem que estar olhando sempre para elas de cima, para você poder trabalhar a sua empresa, para ela caminhar de uma forma que ela ande sozinha, que você trabalhe menos, que você supervisione mais, que você entenda aquilo que realmente está acontecendo, que você se foque naquilo que é necessário para a sua execução ser primorosa, para a estratégia funcionar, a estratégia que você traçou funcionar. Mas se você não estiver sendo estratégico, você nem percebe algumas vezes que quando você fez algum tipo de planejamento ou traçou algum tipo de estratégia, você esqueceu de colocar a execução dentro, ok? E se você não estiver executando bem, não vai funcionar. Portanto, a execução depende 100% das pessoas, ok? Se você não montar um time de excelência, isso não vai acontecer da maneira que você gostaria. Vamos deixar claro que não se monta um time de excelência cheio de pessoas sem capacitação ou sem treinamento e sem estarem prontas para executar aquelas funções, não é mesmo? Se você quer um negócio que cresça e prospere, você deve sempre procurar trabalhar com os melhores. Você deve criar essa cultura dentro do seu negócio. A cultura da execução primorosa, a cultura de ter as pessoas certas nos lugares certos, a cultura de você poder trabalhar com os melhores, a cultura de todo mundo sabe literalmente o que está fazendo. Porque é isso que vai elevar o seu resultado, é isso que vai fazer com que a sua execução seja primorosa, é isso que vai levar os seus produtos, os seus serviços a serem melhor aceitos pelos seus clientes. O foco sempre é desembocar nos seus clientes. Tudo que você faz dentro da sua empresa tem que ser voltado para atingir a satisfação dos seus clientes, para os seus clientes ficarem cada dia mais satisfeitos com o seu negócio. Agora, se você está vivendo um caos, se você não está conseguindo ser estratégico, ok? Como é que você vai conseguir que seus clientes estejam satisfeitos? Pensa nisso. Crie rotinas fortes da sua empresa para que todos saibam exatamente o que fazer e parem de ficar te solicitando o tempo inteiro para resolver coisas que facilmente eles mesmos poderiam resolver. Porque dessa maneira você vai estar sendo 100% absorvido pelo operacional da sua empresa. A partir desse ponto você vai começar a enxergar quais são as pessoas que, devidamente lapidadas, podem ser preparadas e podem se tornar os seus líderes no futuro. Okay? As pessoas que realmente têm vontade, as pessoas que estão preocupadas em superar os desafios. Você tem que entender que isso é muito importante para o seu negócio. Você precisa trabalhar o desapego, ou seja, a dependência da empresa de você. Você não pode querer que a empresa dependa 100% de você, porque aí você acaba não fazendo aquilo que você tem que fazer. E todo mundo acaba trabalhando só em função das suas ordens, das suas palavras finais. As pessoas vão acabar engessadas para que você possa exatamente fazer o quê? Se focar
no que é importante para o seu negócio. Mas para isso, você precisa, inicialmente, criar rotinas fortes. E criar rotinas fortes é simples. E como fazer? Eu vou te dar agora aqui um passo a passo para você, um passo a passo simples para você entender como é que funciona. Um passo a passo simples e rápido, tá? Que funciona muito bem desde que ele seja aplicado com muito comprometimento, tanto seu quanto da sua equipe. Ok? É isso que você precisa sentir. O quanto as pessoas que trabalham na sua empresa estão comprometidas com o negócio, estão comprometidas com o sucesso da empresa, porque ter pessoas que só trabalham por trabalhar não vão ser as pessoas que vão dar o algo mais, que vão levar a sua empresa, vão te ajudar a levar a sua empresa para o próximo nível. Então, vamos lá, senta com cada um dos seus colaboradores e anota a forma com que eles trabalham. A forma com que eles trabalham hoje. Depois, pare e pense e vá reescrevendo, otimizando a melhor forma do serviço ser executado, ok? Mas para isso funcionar, você precisa usar duas coisas. A primeira é o bom senso. Para quê? Para não criar processos burocráticos e complicados. A regra aqui é: quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, mais vai funcionar. A segunda coisa é o encadeamento. Mas o que é o tal do encadeamento? O encadeamento é você ter noção de que todas as tarefas precisam ser encadeadas, ou seja, elas precisam ser linkadas uma com as outras. Por quê? Porque na prática é assim: a pessoa A faz uma tarefa e ela tem que passar para a pessoa B. Então tem que haver um link daquilo que a pessoa A fez, da tarefa que ela executou, e ela tem que entregar essa tarefa de forma que a pessoa B pegue o que foi feito, acrescente mais algum detalhe do serviço dela que tem que ser feito ali, naquela tarefa, e aí execute a sua tarefa e passa para a pessoa C, que também vai dar seguimento à tarefa fazendo mais alguma coisa. E assim por diante. Agora, se a pessoa A, quando ela passa a tarefa para a pessoa B, tá? Ela não está linkada, devidamente linkada, a coisa não vai funcionar. O detalhe é que a pessoa A precisa executar a sua tarefa com competência e entregá-la pronta para a pessoa B. Para a pessoa B dar seguimento, né? Que deve fazer a mesma coisa, tá? Para entregar para C. E assim sucessivamente. Essa corrente, quando é quebrada, quando alguém executa mal e quebra essa corrente, tá? O que acaba gerando é um retrabalho para o outro. E às vezes um retrabalho para o setor inteiro. É um setor inteiro, porque vamos supor o seguinte: A executou, passou para B, que não percebeu que tinha coisa errada, passou para C, que não percebeu que tinha coisa errada, passou para D. Quando chegou lá na pessoa D, que é a quarta pessoa da cadeia de trabalho, ela percebeu que está faltando alguma coisa, que alguma coisa está errada. Aí tem que voltar para todo mundo. Aí ela volta para a pessoa anterior, para C, que volta, se o problema foi na A, que volta para B e a B volta para A. Olha quanto tempo você perde, olha quanto retrabalho isso gera. Muitas das vezes você nem percebe que isso está acontecendo, mas isso acaba acontecendo e acaba embaralhando o trabalho todo. Acaba te tomando um tempo precioso, acaba gerando uma confusão nos setores. Para combater esse retrabalho, você precisa o quê? 1. Ter as pessoas certas nos lugares certos. 2. Treinamento. As pessoas que estão trabalhando em determinadas funções têm que estar prontas para executar aquilo que precisa ser executado. 3. Desenvolver o senso de responsabilidade das pessoas, que não é simplesmente elas fazerem a tarefa ali de qualquer jeito e passar para o outro. Elas têm que ter responsabilidade, elas têm que entender que a tarefa delas precisa ser extremamente bem executada para funcionar toda a execução do setor, toda a execução da empresa. 4. Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples você transformar as tarefas, melhor vai ser. Ok? Quando você estiver criando as rotinas, pense em simplicidade e fluidez. Tá? Quanto mais simples for a execução, quanto mais fluida, melhor vai ser o resultado. Mas para isso, você precisa e deve evitar colocar pessoas que não estejam preparadas para a função. Porque se a pessoa não estiver preparada para a função e você colocá-la no meio
da execução das suas tarefas, o que vai acontecer é que vai quebrar a corrente e vai gerar retrabalho. Não tem jeito. Você precisa se cercar de boas pessoas. Se você quer ter uma empresa de alto desempenho, que execute bem, que te traga retorno e que tenha poucas perdas, principalmente as perdas intangíveis, tá? Você precisa se cercar de boas pessoas, devidamente treinadas para a função que elas vão executar, com competência suficiente para executá-las nos mínimos detalhes. Elas têm que estar nos lugares certos. Isso é fundamental para você entender o quanto isso é importante. Você consegue imaginar as empresas que são top de linha no mundo trabalhando com pessoas que não têm competência? Você consegue imaginar, por exemplo, uma Apple trabalhando com pessoas que não têm competência para executar as suas tarefas? Você consegue imaginar uma Nike funcionando com pessoas que não estão preparadas, que não são competentes para executar as suas tarefas? É claro que não, porque senão elas não seriam os gigantes que são hoje. Agora, não se esqueça de uma coisa: todas essas empresas começaram pequenas, começaram pequenininhas, mas cresceram, aprenderam, evoluíram, se tornaram empresas assertivas, melhoraram a sua execução, colocaram as pessoas certas nos lugares certos e hoje primam por terem colaboradores que saibam exatamente fazer aquilo que se espera deles. E é isso que você tem que focar, em ter uma empresa também de excelência. Você também pode ter isso. Você pode conquistar esse lugar. Você pode melhorar o seu desempenho. Mas para isso, você precisa começar acertando e avaliando o seu pessoal. Entender quem realmente tem a pegada e quem realmente pode ficar na sua empresa. Quem está ali porque gosta. Quem está ali porque quer trabalhar, porque quer crescer, porque quer evoluir, porque quer aprender. E não aqueles que só trabalham por trabalhar. Porque os que trabalham por trabalhar não vão contribuir para tornar a sua empresa uma empresa que cresce, uma empresa excelente, uma empresa assertiva. Não são essas as pessoas que, infelizmente, vão contribuir para o crescimento do seu negócio. As pessoas que vão contribuir para o crescimento do seu negócio são as pessoas que são comprometidas, que são assertivas, que querem melhorar, que têm sangue nos olhos, ok? É essas pessoas que você precisa no seu negócio. Então, avalie bastante o seu pessoal, veja o que está precisando melhorar nesse quesito, porque quanto melhor for a sua execução, melhor você vai se sentir confortável e vai se sentir forte para alçar voos maiores. Você vai sentir que a sua base está feita. Isso significa fazer a sua base, construir a sua base, para que o seu crescimento seja um crescimento calcado em bases sólidas. Ele aconteça de forma consistente e não de forma desordenada. No começo, as empresas podem até crescer um pouco de forma desordenada, mas isso tem que ser consertado o mais rápido possível. Porque senão você vai ficar empacado nesse looping. E você como empresário, você como líder, tem que ser a pessoa que vai pensar nas estratégias e que vai carregar a empresa do ponto A para o ponto B. Isso é de extrema importância. E para isso você precisa preparar a empresa, para que você tenha o tempo necessário, para que você fique confortável para ir buscar voos maiores e consistentes. Ok? Então vamos recapitular. Hoje nós falamos do looping que boa parte dos empresários se encontra. E hoje eu te dei um pequeno passo a passo para você sair dessa situação. Para quê? Para deixar de ser funcionário dos seus funcionários, para deixar de ser escravo do seu negócio e para mudar a mentalidade, mudar a sua mentalidade, o seu mindset, para assumir definitivamente a liderança do seu negócio. Eu quero te levar para ser o homem do timão do navio, ou seja, a pessoa que está na liderança disso. Você tem que ser o capitão da sua empresa e o senhor do seu destino. Então, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos, ok? Muito obrigado e um grande abraço.